Ora viva, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Conversa de Barrica Cheia. Eu sou Pedro Ramos, sommelier e educador de vinhos, e estou ao lado dela, a maravilhosa Maria João de Almeida, consultora de vinhos do Lidl. Espero que estejam aí bem dispostos, porque hoje vamos falar de generosos aqui no Conversa de Barrica Cheia. E isto é um assunto que dá pano para mangas, não é, Pedro? Ah, sim, que além de generosos também podem ser conhecidos como licorosos ou Fortificados. isso mesmo. Exatamente. Vamos aqui falar então brevemente, vamos ver se a gente consegue matar, sanar as suas dúvidas que você possa ter e vamos a isso. E resumir, porque isto é um tema bem complexo, até porque Portugal é um país que tem bastante deste tipo de vinho, não é? Sim. Como saberás, existem 4 vinhos generosos ou licorosos ou fortificados. Estamos a falar, obviamente, do vinho do Porto, do vinho da Madeira, do vinho de Carcavelos e do vinho moscatel. Exatamente. Queres começar tu a falar um bocadinho Claro. do vinho? Até porque, Pedro, e estávamos a conversar isto antes de começarmos aqui a gravar, Aham. que muitos dos nossos amigos, quando falam connosco, muitas vezes perguntam algumas sugestões, por exemplo, para vinho do Porto, mas isso é um tema muito subjetivo. Uhum. Eu estou sempre a receber e a minha contra-resposta é sempre: mas quanto dinheiro é que tu queres gastar? É verdade, Não é é? verdade. Dentro dos diferentes estilos, então, ó, vamos começar lá do começo. Primeiro, vinho do Porto. Por Exato. incrível que pareça, ele não é feito no Porto, ele é feito no Douro. Ele faz o estágio no Porto. Ou Mas neste caso em Gaia, em Vila Nova de Gaia. Exato. Muito bem colocado. Mas olha, tal e qual, começando do começo, um vinho fortificado ou generoso, o que acontece? No caso do vinho do Porto, durante a fermentação, mais ou menos ali ao meio dela, essa fermentação ela é interrompida ao adicionar-se esse álcool. Esse álcool é um álcool vínico, destilado de uvas, então o nível de álcool ele sobe, ele mata as leveduras quando chega em 17% de álcool e depois se estabiliza em média aos 20%. Então todo aquele açúcar que tinha potencial de virar álcool fica dentro do vinho. Então por isso que o vinho do Porto é tradicionalmente mais doce. Então temos aí a fortificação básica, o 101 aí para começar a explicar. Exatamente. O vinho do Porto é um dos mais conhecidos vinhos portugueses a nível mundial. Uhum. E tem duas principais famílias, que são os vinhos da família Tawny e os vinhos do Porto da família Vintage. Neste caso, Ruby. Desculpa, Ruby. O Vintage é a melhor categoria. Exatamente. Depois temos ainda os vinhos brancos e temos também os vinhos do Porto Rosé, que é uma coisa mais moderna e que já vamos passar a explicar. Uhum. Mas a verdade é que quando falamos de vinho do Porto, geralmente falamos realmente dos vinhos Tawny e dos vinhos Ruby, que são as categorias mais conhecidas e aquelas que são mais tradicionais. E os vinhos vintage são envelhecidos em garrafa e os vinhos Tawny são envelhecidos em grandes Tonéis e tonéis barricas. de barrica, portanto, de barricas de madeira, Uhum. e que fazem com que o estilo e a cor sejam completamente diferentes. Vamos resumir assim, para não entrar em detalhes muito técnicos, não é? O rubi, vermelho rubi, né? Temos ali, então, eles vão ser mais, ter muito aroma de fruta, são bastante frutados. Os tawnies, eles, gosto de dizer que eles são forjados pelo tempo. Eles passam muito tempo em grandes tonéis e barricas, então eles vão tendo essa microoxigenação em contato com esses tonéis de madeira. Então eles vão ter, ao longo do tempo, os vinhos tintos, eles perdem cor. Então os Porto Tawnies, envelhecidos 10, 20, 30, 40, 50 anos, eles vão perdendo essa cor, ganhando uns tons mais caramelos, umas notas mais tostadas, chamadas notas de torrefação, mais conhecidas como café, caramelo, chocolate amargo e frutos secos, também, obviamente. Exatamente. É muito interessante porque a fortificação desses vinhos também é feita de formas diferentes. Uhum. Nós, por exemplo, temos o vinho do Porto, que é feito, a interrupção da fermentação é feita com aguardente vínica, mas, por exemplo, no caso do vinho Madeira, é com álcool vínico.
Com álcool vínico. não Então, é? o vinho do Porto, ele é fortificado com 67 a 77% de álcool. Já o álcool vínico do vinho da Madeira é 95% de álcool. O que isso difere? O quanto que você vai diluir esse vinho para se estabilizar, por exemplo, aos 20%. Então, obviamente, em 96 você utiliza menos volume de álcool, você tem mais concentração do vinho, e no Porto um pouco menos devido a esse volume de álcool. Depois temos também os moscatéis, que também é com a aguardente vínica, Uhum, mas também depois esta fortificação, parada um bocadinho antes ou depois, é que fazem depois os estilos de vinho, não é? E uhum. portanto isso também é uma coisa muito mais complexa, que é preciso É, estudar. exato, exato. Olha, dando uma leve pincelada aqui, falando de vinho da Madeira, assim como os vinhos do Porto, a gente vai ter Tawnes e Rubies. Os vinhos da Madeira temos 4 estilos: seco, meio doce e doce. E isso tem a ver com, para você fazer o vinho seco, você espera a fermentação da uva acabar para depois ser fortificado. E os outros você também vai doseando ali para meio seco, 3/4, digamos, meio na metade, e o doce você vai ali no começo para você ter um maior nível de açúcar. Então aí, grosso modo, também o crash course de madeiras também está explicado. Ao quem prova realmente vinhos do Porto e vinho de Madeira, obviamente os dois têm grande qualidade, acho que não são comparáveis porque ambos são maravilhosos, mas há quem diga, por exemplo, que o vinho de Madeira tem um bocadinho mais de acidez ou nota-se que a complexidade é muito mais interessante do que o do Porto. Eu não sou dessa escola, eu acho que cada um tem uma complexidade diferente e acaba por ser interessante, até porque o vinho do Porto também tem mais categorias e é muito mais difícil de aprendermos essas mesmas categorias. Exato. Por isso é que eu digo, quando uma pessoa me pergunta se eu posso sugerir um vinho do Porto, eu começo quase a descrever as Qualquer categorias de ocasião você cada. começa a fazer todo um questionário, né? Exatamente, porque repare, vamos dar um exemplo. Por exemplo, nós temos a família Ruby. A família Ruby, tu tens o Ruby Reserve, tens o Crusted, tens o LBV LBV e tens o e o Vintage, Vintage. não é? Tens tanta coisa, tanta nessa categoria de vinho, nesta família de vinhos, tens tantas categorias que é difícil, não Uhum. é? Para as pessoas compreenderem, muitas vezes, até porque os próprios produtores têm diferentes estilos nestas diferentes categorias. Exato, é. Portanto, Tradição da família, né? Ah, essa exato, família tal, aqui faz um vinho um pouco mais doce. A é família tal, faz um fazer vinho mais estruturado, não mais sei o quê, seco. menos doce, mais seco. Aliás, Falando. até há produtores que têm várias marcas e algumas marcas são mais secas e outras são mais doces. E do Exato, mesmo produtor. exato, Portanto, a complexidade do vinho do Porto é maravilhosa também. exato. Eu acho que há sempre um certo fundamentalismo, até porque, por exemplo, o vinho do Porto é muito mais conhecido que o da Madeira, apesar do da Madeira também ser maravilhoso. Portanto, eu acho que há vantagens e desvantagens, ou vamos lá, características melhores, ou não haverá piores. Mas percebes o que é que eu quero dizer, não Claro. é? Outra coisa bastante básica é vinho do Porto. Originalmente ele vai ser com uvas tintas, e já o da Madeira, a sua maioria, grande maioria, vão ser uvas brancas, né? E historicamente falando, é muito importante, temos lá. Isso foi porque tem muita gente que pergunta. Vinho do Porto, na verdade, são dos ingleses, porque tem sempre nomes ingleses. E isso foi devido à guerra entre Inglaterra e França, onde houve um boicote, que a Inglaterra não podia comprar vinhos à França. Eles vieram aqui para Portugal para buscar esse vinho. Para aguentar as viagens de navio, de barco, eles fortificavam. Foi aí que Portugal começou a ter essa arte, né, dominar essa arte do vinho fortificado. Aí, os nomes em inglês são as famílias que vieram aqui fazer esse cultivo também. Sabes que é muito interessante, as primeiras viagens que foram feitas levando o vinho de Portugal para a Inglaterra, eram feitas essa paragem de fermentação. Aliás, não era bem uma paragem de fermentação, eles adicionavam aguardente, No que barco, era né? para, no final,
para o vinho aguentar essa viagem. Exato. E só depois perceberam que o doce era algo que os ingleses gostavam. Uhum. Então começou-se a mudar o estilo e começou-se a parar a fermentação a meio. Exato, tem uma história parecida também com o vinho da Madeira, Sim. que tem o vinho torna a viagem, porque fizeram isso, essa fortificação para ele ir até as Índias. Chegou nas Índias, 1 ano e meio, abriram o vinho lá, não gostaram do vinho. Opa, manda isso para trás. Voltou para a Ilha da Madeira, 3 anos. E aí depois lá provaram assim, ó, antes de jogar isso aqui fora, vamos provar. Epa, isso aqui tá muito bom. Então, daí eles viram que 3 anos era a maturação para ter essa integração do álcool com o vinho e tudo mais. Estás a falar do torna viagem, não podemos deixar de falar também do moscatel. O Exatamente. moscatel foi assim que um dos grandes produtores portugueses, que é o José Maria da Fonseca, na altura o produtor exportava para o Brasil e percebeu que quando haviam algumas sobras dessa exportação, o vinho vinha muito mais interessante mais do que quando integrado, partia. né? Exato. E aliás isto é uma tradição que o próprio produtor continua A a fazer. fazer de vez em quando com O torna uma viagem. caravela, com um barco, com a Sagres, como é que se chama o O barco? navio escola. O navio escola Sagres, que muitas vezes vai e vem com pipas de vinho moscatel. O outro fato histórico bastante interessante, que naquelas alturas das navegações, o açúcar era um commodity, uma iguaria voltada para a realeza e o alto clero, não era todo mundo. Então, você ter esses vinhos era considerado vinhos para os reis e tudo mais. Então, curiosidade, a independência dos Estados Unidos, quando foi assinada lá pelo Thomas Jefferson, depois foi brindada com o vinho da Madeira. Exatamente, há umas curiosidades muito interessantes, ou seja, nós já somos famosos há imenso tempo e mesmo assim ainda há um longo caminho a percorrer, embora cada vez mais as pessoas vejam a qualidade que os nossos vinhos têm, não é, Pedro? Concordo plenamente. A produção de madeira também é um pouco diferente da do Porto. Temos a estufagem. A estufagem. E o que é a estufagem, Pedro? O que é a estufagem? Temos uma estufa. Vamos colocar o vinho em tonéis e vamos aumentar a temperatura ambiente ali para ele dar uma oxidação prematura, digamos, aumenta-se a temperatura ali a 45, 50 graus Celsius, então isso dá a chamada estufagem no vinho. Hoje em dia, obviamente, já temos cubas de aço inox com... Sim, que controla-se essa exatamente, temperatura. Que existem umas serpentinas à volta dessas cubas com água quente, de forma a que o vinho realmente fique estufado. Exato. Mas antigamente, aliás, como saberás, havia a estufagem também em canteiro, que era a forma tradicional de se fazer exatamente no canteiro passado. É a forma tradicional onde você coloca as barricas e você vai empilhar elas. Inclusive tem produtores de madeira que possuíam nos seus armazéns teto de zinco metálico, que é para ficar incandescente com a luz do sol, então as barricas mais novas ficavam na parte de cima para apanhar mais esse calor. À medida dessa evolução, ela vai descendo para ficar mais próximo ao solo, onde é mais fresco. Então, esse aí é o sistema de canteiro. Olha, ainda falando da fermentação, da paragem de fermentação, há algumas curiosidades engraçadas, como por exemplo, ali na região da Península de Setúbal, do Moscatel de Setúbal, há muitos produtores que também param a fermentação com conhaque ou com armagnac. Depois, dependendo do tipo de generoso, cada produtor e cada região fazem este tipo de paragem com um determinado tipo de produtos, serão sempre aguardentes, mas de diferentes estilos. E, por exemplo, o que é curioso é, por exemplo, o vinho Carcavelos para com a aguardente da Lourinhã, que é... Lourinhac, que a gente diz na brincadeira, porque geralmente, e dizemos isto relativamente à aguardente da Lourinhã, hoje em dia os vinhos do Porto, os grandes vinhos do Porto, as aguardentes nem sempre são portuguesas. Vêm de França, que são maravilhosas também, e que fazem com que o vinho do Porto fique também com uma finesse
completamente diferente. A da Lourinhã é realmente uma aguardente fantástica e que tem mostrado ao longo dos anos cada vez mais qualidade e por isso é muito interessante ver que Carcavelos é 100% português no sentido de utilizar uma aguardente nossa. Então, tem especialistas franceses que anualmente vêm aqui degustar e comparar a aguardente de Lourinhã com conhaques, com armagnacs, então por isso até a piadinha anterior falar que é Lourinhac. Exato, exato. Não, é muito interessante porque realmente este é todo o mundo, o generoso depois também tem uma legislação imensa que é preciso perceber para poder entender todo este mundo e as suas diferenças, não é? Não é assim uma coisa tão taxativa. Também depois temos outras bebidas que não serão tão nobres, não é? E que também se podem considerar fortificados, que é, por exemplo, a jurupiga. A jurupiga, sim. Não é? A jurupiga que é, por exemplo, utilizada, que são vinhos fortificados, não é? Não são generosos nem licorosos, porque não são, enfim, produtos nobres e de uma determinada região. Mas são realmente vinhos que, por exemplo, são utilizados muito no São Martinho. No dia de São Martinho. Exato, comer com castanha. Não é? É muito tradicional. Será um vinho mais barato, feito com uma aguardente mais barata, não é tão interessante. Consumo mais fresco, né? Mas olha, falando nisso, geralmente consumimos assim esses vinhos fortificados no final da refeição. Por exemplo, no caso do Madeira, que fazem seco, meio seco, esses são mais indicados até como aperitivos. Mas não confunda os vinhos fortificados com os chamados vinhos de sobremesa. Você tem os vinhos de sobremesa conhecidos como os colheita tardia, como o próprio nome diz. Ele é feito no final da colheita. Então, a uva ela já vai ter menos água, ela vai fermentar como uma uva passa. E aí vai fazer um vinho doce de sobremesa, porém com álcool baixo, porque ele não é fortificado com esse álcool. Vai ter um álcool ali de 10%, 12%. Então, esse aí, colheita tardia, não entra na parte dos fortificados e generosos. Há muita gente que pensa ao contrário. E, portanto, é mesmo bom desmistificar essa situação, não é? Exato. Até porque os vinhos de colheita tardia também há situações muito interessantes, como, por exemplo, o caso da botitris. A botitris é um fungo que ataca a uva, mas é um fungo bom, certo? Tanto que a botrytis é podridão nobre. Exatamente, é uma podridão nobre, ou seja, as uvas estão podres, mas estão realmente com um fungo que as preservou e que realmente fez com que o vinho... Explicando tecnicamente, esse fungo ele vai atacar a pele da uva e vai fazer diversos furinhos e vai chupar, vai se alimentar da água daquela uva, mas ali dentro vai deixar o açúcar e as demais proteínas que tem ali dentro, então depois você faz a fermentação ali com menos água e tal, por isso podridão nobre. Existem, obviamente, uvas podres que aí não servem para nada, mas a podridão nobre é nobre. Não, sem dúvida que é um vinho também fantástico, mas lá está, não é fortificado, não mete aguardente, não mete mais nada. Exato. É a uva pura, no seu estado puro, não é? Exato. Depois, deixa-me lá ver se estamos a esquecer-nos de mais algum. E a água-pé. A água-pé também é como a jurupiga, enfim. Água-pé, a primeira vez que eu vi aqui, quando eu cheguei em Portugal, não sei o que me falaram, me ofereceram também, olha, que já bebeu água-pé? Falei, água-pé? Que é isso? Falei, peraí que o nome não é nem um pouco interessante. Mas sim, lá está, mais ou menos como a jurupiga, né? Algo um pouquinho mais leve. No fundo ali. É a adição da água no bagaço da uva e depois ainda se mete aguardente, mas estamos a falar de um vá lá, quase um subproduto com menos qualidade, que tem graça só para se beber de uma forma descontraída. Mas sem dúvida não tem nada a ver, às vezes as pessoas perguntam, mas a jurupiga e o água-pé têm a mesma coisa, também é um generoso, também é um... Calma, não é? É realmente um vinho fortificado com aguardente, mas não tem a nobreza e a qualidade. Muitas vezes artesanal, né? Que as pessoas faziam até em casa. Sim, fazia-se muito em casa, era uma tradição. Exato. Tanto a jurupiga como o água-pé é uma coisa muito utilizada, é um vinho muito utilizado na festividade do São Martinho, não é? As pessoas bebiam para acompanhar com as castanhas e sempre foi uma tradição. E ainda continua em Portugal, não é? Exato. Olha, por falar em tradição, tem uma coisa que tradicionalmente a gente faz todos os episódios e não fez até agora. Acho que está falando demais e estamos com o palato seco.
Vamos aqui verdade. molhar o bico. Exatamente. Saúde! Olha, e ainda bem que falas nisso, até porque estamos a utilizar hoje um copo mais pequeno. Não tem nada a ver com aqueles pequeninos, aqueles copos pequeninos. O cálice, né? Um O cálice do vinho do Porto, cálice já lá não. vai. Já lá vai, já deixa ele lá para a história, para o museu. Também há uns copos, interessante que foi no fundo a evolução desses cálices, que é um copo lindíssimo desenhado pelo Cisa O Cisa Vieira, Vieira, que é também muito, conhecido como sniffer, né? Um pouquinho mais assim, maior do que o cálice, né? sim, que é interessante, mas enfim, será talvez para vinhos do Porto mais simples, que não tenham que ser estudados ao pormenor. Até um Não, copo de prova, né? Só sim, realmente para provar, não é para degustar em si. sem dúvida, porque nós, quando falamos de vinho do Porto, tal como outro vinho, seja tinto ou seja branco, nós gostamos de sentir os aromas do vinho e depois os sabores. E para isso precisamos de um copo um bocadinho maior, não precisa ser grande como este, que temos utilizado sempre aqui no programa, mas na verdade um copo, enfim, pequeno a grande, mas já com alguma dimensão, para que nós possamos realmente libertar os aromas, abanando um pouco e sentindo realmente o aroma que sai lentamente deste copo. É realmente um copo mais adequado, não é, Pedro? Sim, senhora. O fato aqui, que a gente falou desse copo, que é maior, por que a gente pega um pouco ele menor? Porque se ele for muito grande, devido ao alto teor alcoólico, são 20% no vinho, se a gente fica com uma superfície muito grande, a gente vai evidenciar muito mais esse álcool. Senti-se muito mais esse álcool, é verdade. Então, nesse aqui mais contido, a gente consegue tirar essas camadas da fruta vermelha, do caso do caramelo, no caso dos towns e tal, e o álcool vai ficar ali redondo, não vai agredir a nossa narina, né? Se a gente cheirar com muita força, tem que cheirar como se fosse cheirar uma pétala de uma flor, né? Algo delicado. Sem não dúvida. é? E tu falaste uma coisa muito interessante, por causa do álcool, é assim, para que não se sinta tanto o álcool deste vinho, temos mais uma vez que falar da temperatura, não é? Exatamente. Muitas pessoas, tal como acontece com os vinhos tintos, por exemplo, as pessoas acham estranho, às vezes, dizermos para as pessoas porem um bocadinho no frigorífico ou na cave de vinhos, quem não tem cave mete no frigorífico pelo menos meia hora antes de ir para a mesa, para que o vinho venha fresco e nós consigamos cheirar os aromas e sentir os sabores de uma forma completamente diferente, sentindo a sua evolução até a temperatura ambiente e não sentindo aquele álcool, não é? Que Exato. geralmente sentimos. E a mesma coisa acontece com os vinhos do Porto, que devem ser bebidos frescos, até porque sendo mais doces, por exemplo, que o vinho tinto, não é? Às vezes há tintos que são frutados e que têm aquele sabor doce da fruta, mas no caso realmente dos vinhos do Porto, ou dos vinhos de Madeira, ou whatever, realmente tem que ser uma temperatura fresca para não enjoar. Exato. E para não sentirmos tanto o álcool, não é? Muita gente encara, seja vinho do Porto, vinho da Madeira, como se fosse um licor. Então coloca lá no carrinho de licor na sala. Muita gente, em alguns cafés, vai lá e coloca na parte dos digestivos, coloca em cima da máquina do café expresso e vai levar com aquele vapor quente. Isso vai estragar o vinho. E tal e qual, quando você bebe ele numa temperatura um pouco mais refrescada, tipo a da geladeira ou do frigorífico, ele vai ficar redondinho, ele vai agradar você vai apreciar ele muito melhor. Olha, falando do carrinho de licor que tu falas, eu lembro-me de uns tios que tinham um carrinho lindo para colocar bebidas numas garrafas lindas de cristal. E lembro-me da minha tia colocar sempre lá vinhos do Porto também, o que no caso, por exemplo, dos vintage, não é... dos vintage, pelo amor de Deus. Não é, no caso da família dos Rubis, neste caso, mas ela colocou um vintage, que é um vinho que envelhece em garrafa. Ora, se abrimos a garrafa, esse vinho já vai oxidar. E, portanto, o que convém mesmo era colocar uma daquelas rolinhas a vácuo e retirar o ar e preservar durante algum tempo, porque depois começa a ficar oxidado e já não presta, vá. Enquanto que, por exemplo, os tawnies
são completamente diferentes, não é? Como já envelheceram em madeira, até podem ir para essa garrafa. Mas é o que eu digo, não colocar, apesar de ser muito bonito, ou bem que se vai beber a garrafa toda e aí coloca-se numa garrafa linda de morrer e pronto, e faz-se uma boa figura. Ou então, se vamos ter várias bebidas para os convidados, eu sei que não é tão bonito, mas não coloquem nessas garrafas de cristal. De cristal, aí coloca licor de laranja, licor de figo, licor de qualquer coisa. Agora, pô, deixa o vinho do Porto, vinho da Madeira, deixa ele nas próprias garrafas ali. Olha, e esta questão de envelhecer na garrafa leva-nos também ao facto de, por exemplo, as garrafas de Ruby, da família Ruby, de Porto Ruby, terem que ser deitadas quando são armazenadas, porque elas estão a envelhecer em garrafa e o contato com a rolha é importante para não deixar passar o ar. Enquanto que, por exemplo, as garrafas Tawny, da família Tawny, podem ser guardadas de pé, porque elas já estiveram a oxidar tudo o que tinham a oxidar nos tonéis e foram engarrafadas, prontas para serem servidas. E o mesmo acontece com a madeira. O mesmo acontece com a madeira e também tem muita gente que, por exemplo, vai pegar o vintage, ele faz essa evolução em garrafa. Aí depois pega um Tawny 20 anos, por exemplo, guarda em casa. Durante 20 anos, depois não vai ter 40 não. Exato. Ele envelheceu 20 anos nos tonéis lá, ele já fez o envelhecimento dele, não vai achar que, eu peguei aqui da casa da minha avó um Tawny 20 anos, dos anos 50 vai estar com... Não, ele vai estar com 20 anos, abre isso aí e vai tentar lá ver como é que ele está. Olha, e uma coisa também interessante, que é outra curiosidade, é que as pessoas dizem, mas o vinho do Porto envelhecido em madeira, como é que vai ficar o sabor se a madeira influencia ou não? No caso realmente dos Tawny, a madeira não é algo que influencia, só serve ali para ajudar a oxidar, para permitir ao vinho estar em contacto com a madeira. Não é madeira nova, são grandes tonéis que, não passa sabor. Exato, é isso que eu queria mas dizer, a madeira ela tem uma microporosidade que permite essa microoxigenação. Os tonéis são antiquíssimos, você tem os toneleiros que tomam conta ali de reforma, tipo, às vezes quando começa um vazamento eles vão buscar de outro tonel antigo ali para fazer algo artesanal ali para fazer a manutenção, algo bem criterioso, não são tonéis novos. Não, é verdade. E pronto, Pedro, estamos quase a chegar ao fim, não é? Ora, mas antes do fim, nós temos o nosso carrinho de compras. Vamos verdade. A ele? Vamos a isso. Vamos a isso. Pedro, tu já falaste do vinho que nós estamos a beber, é que tu brindaste, como sempre, Exato. Mas ainda não falaste desse vinho. Então, aproveitamos aqui, como a gente falou, da família dos vinhos do Porto, temos aqui, nós estamos a degustar o Armilar Porto Tawny, né? Exato. E agora, para sugerir para o nosso carrinho de compras, trouxemos os irmãos. Não quisemos que eles ficassem sozinhos. Exato. E então ficaram juntinhos. Trio Ternura. E olha, eu como tu sabes, então neste último ano provei muitos rosés. Sempre provei, mas este ano realmente foi o ano dos rosés para mim. E então vou continuar nos rosés até no vinho do Porto. Você disse no início do programa que o Porto Rosé é algo um pouco mais moderno. É uma coisa mais moderna. Está agora na hora da gente falar do Porto Rosé. Exato, olha, o Porto Rosé não é considerado, uma categoria tão séria como as outras. É uma categoria mais descontraída, ou seja, ele foi criado para servir para cocktails de verão, por exemplo. Pronto, exatamente. E na verdade, não sei se saberás, mas o vinho do Porto, apesar de ser muito conhecido a nível nacional e a nível internacional, o seu consumo nem sempre foi muito grande. Uhum. E então foi também uma forma dos produtores de vinho do Porto começarem a utilizar esta bebida, portanto o Porto Rosé, e até outros portos. Uhum. Não foi só o Rosé, depois atrás do Rosé foram outros. Para ser mais bar-friendly, o Porto Tónico, por exemplo. Exato, o Porto Tónico, o Pink, portanto são cocktails de vinho do Porto que apelam ao consumo a pessoas mais jovens, portanto que não têm essa necessidade de beber grandes vinhos ou uma seriedade imensa, não.
é um vinho descontraído, que tanto pode ser bebido sozinho, fresco, como pode ser utilizado como componente de um cocktail e realmente é muito interessante porque foi uma moda que pegou. Exato. E até, como tu dizes muito bem, com água tónica fica lindamente, um bocadinho de hortelã. Porto tônico, rosé, com um bocadinho de hortelã, com melancia e ou uma fatia de laranja, bebe-se assim num fim de tarde de verão, ó, que é uma maravilha. Sem dúvida. Mas tens aí outro, não é? Eu tenho aqui da outra família, temos aqui então o Porto Rubi. Então, como eu tinha dito, o Rubi vai ser um vermelho mais intenso e com bastante aromas de frutos vermelhos. Vamos ter aqui morango, cereja, amora, ameixa, todo e mais um par de botas aqui para uma excelente opção ali para a sua sobremesa. Então, aliás, esse vinho foi aquele que nós utilizámos num dos nossos episódios para fazer a sangria e até tem uma receita. Exato. Lembras que quem não viu tem que ver. Tem que ver. Ele fez uma boa parte ali para dar aquele toque magistral para fechar uma ótima sangria. Ó. Fica a dica. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e agora vamos fazer uma wine party aqui. Exato. Olha, estamos aqui bem fortificados e vamos ficar até de manhã. Então, exato. Chegamos aqui ao fim deste episódio, então espero que tenham gostado, foi um super prazer falar aqui e estar aqui ao seu lado também, é sempre um prazer. Sem dúvida, Pedro, sem dúvida. E ainda temos muitos mais episódios, não é maravilhoso? É muito maravilhoso. Então, olha, saúde então, MJ, saúde a você que está nos vendo e nos ouvindo. Exato. Até breve.